Existência de Deus. Refutando ateus e materialistas. Deus existe. Por Marilyn Adanson. Pelo menos uma vez na vida, você não adoraria que alguém simplesmente lhe mostrasse a prova da existência de Deus? Sem quebra de braço, sem afirmações como, você tem que acreditar. Bem, tentaremos apresentar aqui algumas das razões que sugerem a existência de Deus. Mas, considere que, se alguém se opõe radicalmente à possibilidade de Deus existir, então qualquer prova ou explicação apresentada aqui poderá ser imediatamente refutada. Nenhuma informação, por melhor que fosse, iria mudar o seu modo de pensar. Todas as provas seriam sem valor, porque a pessoa já concluiu que Deus não existe. Quanto à existência de Deus, a Bíblia diz que há pessoas que têm prova suficiente de que ele existe, mas encobrem essa verdade. Romanos 1:19-21. Por outro lado, há aquelas que querem saber se Deus existe. A essas ele diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Jeremias 29:13-14. Antes que você olhe para os fatos relacionados à existência de Deus, pergunte-se: se Deus realmente existe, eu gostaria de conhecê-lo. 1. Durante a história, em todas as culturas do mundo, as pessoas vêm sendo convencidas de que há um Deus. Podemos dizer, com algum grau de confiança, que todas estas pessoas estiveram ou estão erradas. Bilhões de pessoas, que representam diversos compostos sociológicos, intelectuais, emocionais, educacionais, etc., todas chegaram à mesma conclusão de que há um Criador, um Deus para ser adorado. Pesquisas antropológicas atuais indicam que entre os povos primitivos mais distantes e remotos, existe uma crença universal em Deus. E, nas primeiras lendas e histórias dos povos de todo o mundo, o conceito original era de um único Deus, o qual foi o Criador. Um Deus Altíssimo e original parece ter, uma vez, estado em suas consciências, mesmo naquelas sociedades que hoje se apresentam politeístas. 2. A complexidade do nosso planeta aponta para um desenhista, que, intencionalmente, não apenas criou nosso universo, mas também o sustenta hoje. Poderiam ser dados muitos exemplos mostrando o desenho que Deus fez da criação, e, possivelmente, não chegaríamos ao fim desse desenho. Mas aqui estão alguns traços dele. A Terra. Seu tamanho é perfeito. O tamanho da Terra e a sua gravidade correspondente seguram uma camada fina de gases nitrogênio e oxigênio que se estendem, em sua maioria, até uns 80 quilômetros desde a superfície da Terra. Se a Terra fosse menor, a existência de uma atmosfera seria impossível, como ocorre no planeta Mercúrio. Se a Terra fosse maior, sua atmosfera conteria hidrogênios livres. A Terra é o único planeta conhecido que é provido de uma atmosfera com a mistura na medida exata de gases para sustentar vida humana, animal e vegetal. A Terra localiza-se na distância exata do Sol. Pense nas variações de temperatura que enfrentamos, aproximadamente entre 34,4 a mais 48,9 graus. Se a Terra fosse um pouco mais distante do Sol, nós todos congelaríamos. Um pouco mais perto e nós nos queimaríamos. Até mesmo uma variação fracionária da posição da Terra em direção ao Sol tornaria a vida impossível no planeta. A Terra mantém sua distância perfeita do Sol enquanto gira em torno dele numa velocidade de aproximadamente 107.825 kph. Também gira em torno de seu próprio eixo, permitindo que toda a superfície seja apropriadamente aquecida e refrescada todos os dias. Nossa Lua tem o tamanho perfeito e está à distância exata da Terra por causa da força da gravidade. A Lua cria movimentos importantes nas marés, e ainda impede que os nossos oceanos massivos não inundem os continentes. Água. Incolor, inodor e insípida, e ainda assim nenhum ser vivente pode sobreviver sem ela. Plantas, animais e seres humanos consistem, na sua maioria, de água. Cerca de 2/3 do corpo humano congelamento incomuns, nos permitindo viver em um ambiente com temperaturas variantes, enquanto mantém nossos corpos em temperatura constante de 37 graus. A água é o solvente universal. Pegue um copo cheio d'água e adicione uma colher de açúcar e nada vai transbordar, dentro de vasos sanguíneos minúsculos. A água também não apresenta mudanças químicas.
sem afetar o composto, levadas pelo vento a fim de dispersar, pela chuva, a água sobre a vegetação, animais e pessoas. Esse sistema purifica e recicla os recursos hídricos do planeta, para sustentar a vida na Terra. O cérebro humano processa simultaneamente uma quantidade incrível de informações. O cérebro reconhece todas as cores de objetos que você vê, assimila a temperatura à sua volta, a pressão de seus pés contra o chão, os sons ao seu redor, o quão seca sua boca está, e a textura das coisas. O seu cérebro registra respostas emocionais, pensamentos e lembranças. Ao mesmo tempo, seu cérebro não perde a percepção e o comando dos movimentos ocorrentes em seu corpo, como o padrão de respiração, o movimento da pálpebra, a fome e o movimento dos músculos das suas mãos. O cérebro humano processa mais de 1 milhão de mensagens por segundo. Ele avalia a importância de todos esses dados, filtrando o que é relativamente sem importância, um processo de seleção que lhe permite interagir com o ambiente em que você se encontra e se desenvolver de modo eficaz nele. O cérebro é algo que lida com mais de 1 milhão de informações por segundo, enquanto avalia as mais importantes, permitindo que o homem haja somente com as mais relevantes. Podemos mesmo dizer que esse tão órgão fascinante foi criado pelo mero acaso? Quando a NASA lança um foguete espacial, sabemos que não foi um macaco, ou um vegetal, ou uma pedra, ou mesmo o acaso que planejou o lançamento, e sim mentes inteligentes e instruídas. Explicar a existência do cérebro humano. Apenas uma mente mais inteligente e instruída do que a humanidade poderia tê-lo criado. 3. Mero acaso não é uma explicação adequada. Imagine-se olhando para o Monte Rushmore, onde se encontram talhados os semblantes de Washington, Jefferson, Lincoln e Theodore Roosevelt. Você poderia acreditar que eles foram criados por acaso? Mesmo com a ação do tempo, vento, chuva e acaso, ainda fica difícil acreditar que algo como aquilo, ligado à história, tenha sido formado na montanha mesmo. O bom senso nos diz que pessoas planejaram e, talentosamente, talharam aquelas imagens. Este artigo apenas toca em poucos aspectos maravilhosos do nosso mundo. A posição da Terra em relação ao Sol, algumas propriedades da água, um órgão do corpo humano. Alguma dessas coisas poderia ter sido criada por acaso. O distinto astrônomo, Sir Frederick Hoyle, mostrou como os aminoácidos, juntando-se a uma célula humana, são, matematicamente, um absurdo. Sir Hoyle ilustrou a fraqueza do acaso com a seguinte analogia. Qual é a chance de um tornado soprar sobre um ferro velho que contém todas as peças de um Boeing 747, montá-lo por acidente e deixá-lo pronto para decolar? A possibilidade é simplesmente nula. Ainda que um tornado soprasse sobre ferros velhos suficientes para encher todo o universo. Quando se pensa sobre a complexidade da vida e do universo, é lógico pensar que um Criador inteligente e amoroso nos forneceu tudo o que precisamos para viver. A Bíblia apresenta Deus como sendo o Criador e aquele que sustenta a vida. 4. A noção de certo e errado inerente à espécie humana não pode ser explicada de modo biológico. Sempre emerge de dentro de todos nós, vindos de qualquer cultura, o sentimento de certo e errado. Até mesmo um ladrão se sente frustrado e maltratado quando alguém o rouba. Se alguém rapta uma criança da família e a violenta sexualmente, há uma revolta e raiva que confrontam aquele ato como maléfico, independente da cultura. De onde vem essa noção de errado? Como explicamos uma lei universal na consciência de todas as pessoas, que diz que assassinato por diversão é errado? Em áreas como coragem, morrer por uma causa, amor, dignidade, dever e compaixão, de onde vem isso tudo? Se as pessoas são meros produtos da evolução física, sobrevivência do mais forte, por que nos sacrificamos uns pelos outros? De onde herdamos essa noção interior de certo e errado? A nossa consciência pode ser mais bem explicada por um Criador amoroso que se importa com nossas decisões e a harmonia da humanidade. 5. Deus não apenas se revelou no que pode ser observado na natureza e na vida humana, mas ele se mostrou mais especificamente na Bíblia. Os pensamentos de Deus, personalidade e atitudes podem ser conhecidos somente se Deus resolve revelá-los. Tudo mais seria especulação humana. Nós perderíamos muito se Deus não quisesse ser conhecido. Mas Deus quer que o conheçamos, e nos contou na Bíblia
tudo o que precisamos saber sobre o seu caráter, e como nos relacionarmos com ele. Isto torna a fidedignidade da Bíblia algo de importância. As descobertas arqueológicas continuam confirmando, ao invés de refutarem, a precisão da Bíblia. Por exemplo, uma descoberta arqueológica no nordeste de Israel, em 1993, confirmou a existência do rei Davi, autor dos muitos salmos na Bíblia. Os pergaminhos do Mar Morto, e outras descobertas arqueológicas, continuam a provar, de modo substancial, a precisão histórica da Bíblia. A Bíblia foi escrita em um período de mais de 1500 anos, por mais de 40 autores diferentes, em diferentes locais e em continentes separados, escrita em 3 línguas diferentes, falando sobre questões diversas, em diferentes pontos da história. Ainda assim existe uma consistência incrível em sua mensagem. A mesma mensagem aparece por toda a Bíblia. Deus criou o mundo em que vivemos e nos criou especificamente para termos um relacionamento com Ele. Ele nos ama profundamente. Ele é santo e consequentemente não pode ter um relacionamento com pessoas pecadoras. Deus nos deu um caminho para nossos pecados serem perdoados. Ele nos pede para que aceitemos o seu perdão e que tenhamos um relacionamento com Ele que durará toda a eternidade. Além desse roteiro central, a Bíblia nos revela, de modo específico, o caráter de Deus. O Salmo 145 é um resumo típico da personalidade, pensamentos e sentimentos de Deus por nós. 6. Se você quiser conhecer Deus, aqui está Ele. Jesus Cristo é a imagem mais clara e específica de Deus, diferente de outras revelações dele. Porque Jesus. Veja que em todas as outras principais religiões do mundo, você constatará que Buda, Maomé, Confúcio e Moisés se apresentam como mestres ou profetas. Nenhum deles disse ser igual a Deus. Surpreendentemente, Jesus disse. E é nisto que Jesus se distingue de todos os outros. Jesus disse que Deus existe, e que você estava olhando para o próprio Deus ao contemplá-lo. Apesar de ele falar de Deus como seu Pai Celestial, não era da perspectiva de separação, mas de uma união bem chegada, única para toda a espécie humana. Jesus falou que todo aquele que o tinha visto o Pai. Todo aquele que acreditasse nele, acreditaria no Pai. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Ele disse ter atributos pertencentes somente a Deus, ser capaz de perdoar as pessoas de seus pecados, libertá-las de hábitos pecaminosos, dar às pessoas uma vida mais abundante, dando-lhes, no céu, vida eterna. Diferente de outros mestres que faziam as pessoas se focarem nas palavras deles, Jesus faz as pessoas seguirem a Ele mesmo. Ele não disse, sigam as minhas palavras e vocês encontrarão a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:6. Quais as provas que Jesus deu para dizer que era divino? E os pensamentos, expectativas e sentimentos de Deus pela raça humana? Ele fez o que as pessoas não podem fazer. Jesus fez milagres. Ele curou as pessoas, cegos, aleijados, surdos e até fez alguns viverem depois de estarem mortos. Ele teve poder sobre objetos, criou comida praticamente do nada, o suficiente para alimentar uma multidão de milhares de pessoas. Ele fez milagres na natureza, andou sobre um lago, ordenou uma tempestade em fúria parar por causa de uns amigos. Pessoas de todos os lados seguiam Jesus, porque ele sempre ia ao encontro de suas necessidades fazendo algo miraculoso. Ele disse, creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. João 14:11. O que Jesus revelou da personalidade de Deus. O que ele nos mostrou sobre os pensamentos, expectativas e sentimentos de Deus pela raça humana. Jesus Cristo mostrou que Deus é gentil, amoroso, consciente do nosso egoísmo e defeitos e ainda assim quer ter um relacionamento conosco. Jesus revelou que, apesar de Deus nos ver como pecadores merecedores da sua punição, seu amor por nós venceu. Jesus mostrou que Deus propôs um plano diferente, fazendo com que o seu Filho recebesse a punição por nossos pecados. Jesus aceitou esse plano de livre e espontânea vontade. Jesus foi torturado com um chicote de 9 pontas afiadas. Uma coroa de espinhos de 5 centímetros cada foi colada em volta de sua cabeça. Prenderam-lhe uma cruz, marretando pregos em suas mãos e pés até a madeira.
Tendo feito tantos milagres, esses pregos não o prenderam na cruz. O seu amor por nós, sim. Jesus morreu em nosso lugar para que pudéssemos ser perdoados. Dentre todas as religiões conhecidas pela humanidade, apenas através de Jesus você verá Deus estendendo suas mãos para os homens, dando-nos uma maneira de termos um relacionamento com Ele. Jesus prova que há um coração divino que nos ama, indo ao encontro das nossas necessidades e nos aproximando dele. Por causa da morte de Jesus, podemos ser perdoados, aceitos completamente por Deus e amados de forma genuína por Ele. Deus diz: eu amei com amor eterno, com amor leal atraí. Jeremias 31:3. Esse é Deus em ação. A prova mais conclusiva de que Jesus é igual a Deus é o milagre mais esquadrinhado de Jesus, sua própria ressurreição de dentre os mortos. Jesus disse que 3 dias depois de ser enterrado, ele voltaria a viver. No terceiro dia depois de sua crucificação, a pedra de quase 2 toneladas que estava na frente do seu túmulo tinha sido removida. A guarda de bem treinados soldados romanos viu uma luz cegante e um anjo. O túmulo estava vazio, exceto pelos panos de enterro que haviam sido enrolados no corpo de Jesus. Durante todos esses anos, análises legais, históricas e lógicas vêm sendo aplicadas à ressurreição de Jesus e a única conclusão possível até agora é a de que Jesus voltou de dentre os mortos. Deus existe. Se você quer saber, investigue sobre Jesus Cristo. Ele mesmo falou: pois Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 13:16. Você quer começar um relacionamento com Deus e realmente saber se é aceito por Ele? Essa é uma decisão sua, não há coerção aqui. Mas se você quer ser perdoado por Deus e vir a ter um relacionamento com Ele, você pode fazer isso agora mesmo, pedindo-lhe perdão e convidando-o para entrar em sua vida. Jesus disse: eis que estou à porta do seu coração, e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Apocalipse 13:20. Se você quiser assim fazer, mas não sabe muito bem como colocar em palavras, isto pode ajudar. Jesus, obrigado por morrer por meus pecados. Você conhece a minha vida e sabe que preciso ser perdoado. Eu peço para que me perdoe agora mesmo e peço que entre em minha vida. Obrigado por querer ter um relacionamento comigo. Amém. Deus vê seu relacionamento com Ele como algo permanente. Referindo-se a todos que nele acreditam, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. João 10:27-29. E então, Deus existe. Olhando para todos esses fatos, pode-se concluir que realmente existe um Deus amoroso, e que ele pode ser conhecido de uma maneira íntima e pessoal. Sobre a autora, como uma ex-ateísta, Marilyn Adanson achou difícil refutar as contínuas respostas de oração e a qualidade de vida de uma pessoa amiga chegada. Ao desafiar a crença dessa pessoa amiga, Marilyn ficou maravilhada ao saber da quantidade de provas objetivas que apontavam para a existência de Deus. Por volta de um ano depois de um questionamento persistente, ela respondeu à oferta de Deus de entrar em sua vida, e o encontrou pela fé. Fim.